Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do VDC Cast, um podcast voltado para brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, onde eles contam histórias reais que impactaram vidas e, quem sabe, a sua vida também pode ser impactada com a história desse casal que nós vamos trazer hoje. Eu sou Fernando Rodrigues. Eu sou a Ellen Rodrigues e nós somos hosts do VDC Cast, Vida de Consultor, o nosso podcast que conta histórias reais de consultores financeiros que estão realmente tendo resultados reais e fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos. E hoje nós temos o prazer de receber amigos queridos, consultores, colegas de trabalho, Tassiana Cury e nosso amigo Marcos Alves, que tem a agência hoje Money Factory, né? Agência, e vai contar um pouquinho para nós como começou essa história, a jornada dessa carreira que mudou a vida de vocês, né? Então, bem-vindos, muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente hoje, e vai ser um bate-papo muito gostoso. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer, né, por estar aqui hoje com vocês. É uma honra enorme estar aqui, né, no nosso primeiro podcast. Então, vamos lá, né? Sejam bem-vindos. Agradecer também pelo convite aí. Isso aí, isso aí. E vamos lá. Olha só, conta para nós como é que foi a chegada de vocês na América. Chegada na América, vamos lá. Estamos 10 anos aqui na América. Chegamos em 2015. Eu cheguei dia 20 de fevereiro de 2015. Tassiana veio passar o ano novo aqui. Ela chegou aqui no dia 1 mesmo, de janeiro de 2015. A gente não se conhecia. Tem muita gente que acha que a gente veio do Brasil juntos, mas não. Eu vim como estudante, assim como ela. A gente estudava lá em Miami Beach. E a gente se conhecia no primeiro dia, no meu primeiro dia de aula, né? Eu conheci ela, já estava aqui um tempo. Então, nosso início aqui na América foi para isso. Eu sou formado no Brasil, sou engenheiro mecânico. Então, eu trabalhava numa multinacional e precisava do inglês. Então, falei, vou estudar, vim para ficar 4 meses e voltar, né, para ter um trabalho melhor, né, poder ser promovido. Acabou que eu vim, conheci ela, a gente decidiu estender a escola e estamos aí, 10 anos. Nossa, então a América trouxe, além de tudo, um grande amor, né? Também. A América Olha, quantas mudanças, quantas Era mudanças. só um sonho, né? Virou um amor, virou uma realidade. E você, Tassi, como é que foi? Conta rapidamente como é que foi a sua chegada aqui. Então, como o Marcos falou, né, eu cheguei aqui, eu tinha acabado de graduar no high school, né, no Brasil, que é o colegial. Então, vim para fazer um intercâmbio, porque lá no Brasil a gente tem essa questão, né, do Enem e tudo mais. Eu falei, se nada der certo, pelo menos o inglês eu vou voltar com ele, né? Então, vim para cá para poder fazer o inglês e encontrei ele, como ele falou, e aí ficamos aí, na América mesmo. Amor à primeira vista. Amor à primeira Amor vista. à primeira vista. Olha que legal, que legal. Muito bom. E o que vocês fizeram profissionalmente durante esse período, Tassi? Como foi esse seu período aí, então? Decidi ficar na América. Agora preciso viver aqui, né? Sim. Esse é o primeiro desafio quando a gente chega aqui. E agora? Será que vai dar para continuar vivendo dos reais? Vou ter que começar a ganhar em dólar. Como que foi essa transição para você? No meu caso, foi fácil porque eu vim pra cá com 17 anos, então eu era nova e assim, como tradição familiar, meu pai sempre falou, vai estudar, vai fazer uma faculdade que eu seguro as pontas daqui. E foi basicamente isso, mas como todo imigrante que vem pra cá, a gente acaba fazendo uma coisinha ou outra, né? Meu pai até falou, tá, para de querer trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Eu falei, ai, não, pai, eu não aguento ficar em casa, só estuda de manhã e fica o resto do dia sem fazer nada, né? Então, eu acabei fazendo um pouquinho de tudo que todo mundo faz aqui, mas o meu foco mesmo era estudar. E você fazia faculdade aqui. Qual que é a sua área de formação? No início, eu vim para fazer o inglês, mas depois eu acabei me formando em Business Administration, focado em finanças, porque se um dia eu voltar para o Brasil ou algo do tipo, né? O meu pai tem fazenda lá, tem empresas, então eu estaria administrando todas as empresas dele lá. Que legal. Muito bom, muito bom. E vocês, contam um pouquinho da história de vocês pra gente. Eu vou deixar ela contar dessa vez. Nós chegamos aqui em 2017, viemos para passar um sabático aqui. A gente nem veio para ficar, mesmo aqui nos Estados Unidos. O Fernando falou assim para mim, amor, faz 30 anos que eu assinei a minha carteira de trabalho. Porque a primeira vez que você assinou a sua carteira de trabalho, no Brasil você tinha 13 anos, né, amor? 13 anos e 3 meses. Daí ele falou assim, poxa, faz 30 anos que eu... Ele tinha 43 na época, a gente tinha a nossa filhinha, tinha acabado de nascer, ela estava com 2 aninhos.
E ele falou assim, eu quero me dar o direito, eu trabalhei a vida inteira, eu quero me dar o direito de sair um pouco da caixa e ver novas coisas, viver novas experiências, porque de repente a gente volta para o Brasil com uma ideia inovadora, né? Com certeza a gente volta melhor do que a gente saiu. Ele falou assim, eu quero dar esse período na minha vida, eu quero poder viver essa experiência. E Miami sempre foi uma cidade onde a gente escolhia para passar férias, né? Sim. Era a nossa cidade, assim, do coração, que a gente amava vir para cá. E daí a gente falou assim, por que não, né? Passar 6 meses em Miami. E daí as coisas foram meio que acontecendo, né? A gente chegou, nos 3 primeiros meses que a gente estava aqui, o Fernando estava estudando inglês, a gente acabou conhecendo um advogado de imigração e ele falou assim, olha, eu consigo tirar o green card para vocês. E a gente falou assim, nossa, será? Então... Para que serve green card? Vamos ficar aqui eu mesmo? Não sabia o que era green card. E assim, eu tinha a minha empresa lá no Brasil, né? Eu sou originalmente eu era da área de joias, daí eu tinha minha joalheria lá em São Paulo. Eu falei assim, nossa, Fernando, será que realmente vamos ficar? Vamos ficar? E daí tomamos a decisão, e eu acho que foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado. Então, ficamos, começamos recebemos os nossos documentos, né? Tudo para começar a nossa vida aqui. E daí o primeiro desafio foi, ok, estamos legalmente residentes aqui do país, podemos trabalhar, podemos fazer tudo, mas o que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai fazer? E daí eu fui procurar um trabalho formal, né? Acho que como o caminho mais natural que todo mundo faz. Eu falei assim, poxa, eu tenho uma joalheria, então eu sei vender e eu sei mexer com o mercado de luxo. Então eu vou procurar um emprego. E fui trabalhar em algumas marcas, trabalhei em algumas redes de luxo, depois fui trabalhar numa joalheria também. Então, eu fiquei ali um tempinho na minha área. Mas eu confesso que durante todo esse tempo, apesar de estar empregada, eu tinha um bom emprego, eu tinha um emprego num lugar que era muito legal, sabe? Um emprego desejo mesmo das pessoas. Eu tinha conseguido isso. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que eu ainda não estava no meu lugar. Eu sentia que eu não estava no meu lugar ainda. E acho que é normal a gente dar alguns passos para trás quando a gente sai do nosso país. Mas eu senti que eu estava muitos passos para trás. E a grande verdade é que eu vejo que hoje o imigrante, talvez um pouco diferente de vocês que vieram muito novos, né? Mas a média dos imigrantes que estão chegando aqui, eles já chegam casados, com filhos. Eles não têm 17 anos, né? Eles estão mais no meio da vida, como nós também. Então, a gente tinha urgência de dar certo. A gente tinha, ok, dar passos para trás, mas a gente não tinha tempo mais a perder, sabe? A gente tinha que encontrar uma pista. E eu falei, Fernando, o que eu estou trabalhando, eu estou segurando as pontas aqui de casa, mas você precisa procurar uma pista para a gente andar. E daí, nesse meio tempo, a gente acabou conhecendo... hoje amigos queridos nossos também, o Rickson e a Bianca. Eu tive o privilégio de fazer o anel de noivado deles, assim que eu os conheci. E daí um dia a Bianca me convidou para assistir uma palestra de finanças. E aquilo foi muito disruptivo na minha vida, porque eu me considerava uma pessoa muito entendida assim, de finanças. E eu entendi que eu entendia muito no Brasil, mas eu não entendia as coisas como funcionavam aqui. E a verdade é que você não mora mais no Brasil, né? Você tem que entender como que funcionam as coisas no país que você vive. E foi graças a essa grande aula, né, que eles nos deram, que a gente começou um planejamento financeiro para a nossa família. Né? E nós pudemos acompanhar ali meio de perto toda a situação que nós testemunhamos, né, da doença que ele passou, né, pela questão cardíaca que ele viveu. E a gente viu que tudo aquilo que ele tinha vindo falar na nossa casa para nós era verdade, estava acontecendo com eles. E isso deu um senso de urgência para nós. Quando ele se recuperou, eu falei, Fernando, vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. Vamos fazer... Porque a gente não tinha feito todos os planos ainda. Eu falei, vai lá fazer. E daí o Rickson fez um convite. Eu achei muito nobre da parte dele, porque ele falou assim, Ellen, eu tive uma segunda chance na minha vida. Né? Eu morri, meu coração ficou parado. E eu voltei, eu tive uma segunda chance. Então, nessa minha segunda chance de vida, eu preciso ajudar mais pessoas, para que elas não passem por situações que eu não precisei passar, porque o meu planejamento financeiro pôde me apoiar nesse momento. Eu falei, nossa, isso é muito importante. É muito importante. Eis um trabalho muito nobre.
É forte, né? Nossa, demais. Quando a gente só escuta é uma coisa. Quando a gente vê pessoas próximas ali passando, a realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? A gente viveu, assim, a gente viu aquilo ali acontecer com eles, né? Um casal super jovem. Porque você sempre acha que vai acontecer com alguém, nunca com você, né? E aconteceu com eles e a gente pôde usar aquilo como um testemunho para a nossa vida. Foi assim que a gente teve acesso ao nosso business hoje. Nós começamos como cliente. Como clientes. Nós fizemos uma pólice para guardar dinheiro para o college da nossa filha. Mas eu quero dar um passo para trás. Eu quero ouvir o Marcos agora. Como é que foi essa sua chegada aqui? O que você fez antes de entrar na indústria financeira? Bom, eu, diferente de muita gente, eu não trabalhava aqui. Eu tenho uma barbearia com meu pai, então a gente tinha 3 lojas e eu sempre fui administrador das lojas lá. Então, isso que me mantinha aqui. Eu sempre gostei muito de vender, né? Então, conhecia muitos amigos que tinham mercadoria, comprava aqui celular, comprava as coisas, mandavam para o Brasil. Eu tinha minha lojinha no Mercado Livre, então eu colocava para vender e pegava essas coisas para vender lá. Então, eu sempre me manti com o dinheiro do Brasil, né? Então, eu conheci, né, a nossa carreira através da Tassi. Ela conhecia o Rickson nessa época. Não era de outro business que a Tassi tinha. Depois ela conta aí que ela já fez muita coisa, mas eu conheci através da Tassi. Eu lembro que ela falou assim, nossa, tem um menino lá que ele vende seguro e o seguro dele cobre em vida. Ela me explicava de uma coisa que eu não tinha vontade de entender, vou falar a verdade. Eu não queria ouvir, né? E ele teve um ataque do coração, eu lembro que ela tinha me falado isso. E eu falava, nossa, mas o cara que vende, né, o próprio seguro teve um ataque, então... Mas eu não entendi o que era, eu não queria entender de verdade, assim, nunca tive, vamos dizer, não vontade, mas não tinha curiosidade de saber o que era. E engraçado que minha mãe é uma das primeiras clientes do Rickson também. Uau! E ela chegou, filho, achei uma coisa que é a tua cara. Vai conversar lá com um menino, era o Rickson. Vai conversar, tá, mas o que é? Aí ela me explicou assim, ó, vou te mostrar como ela me explicou. É um negócio que você põe dinheiro, nunca perde. Quando o mercado sobe, o dinheiro sobe. Quando cai, você não perde dinheiro. Eu falei, mãe, sai fora, isso é pirâmide. Eu não quero ouvir. Foi bem assim. E ela, tá, beleza. Eu falei, sai disso daí, né? Ela já tinha uma outra vez tentado entrar em outra coisa que era furada. E eu falei, você só cai em furada. Sai disso aí. Não quis ouvir mesmo. E depois que a Tassi começou a trabalhar, foi 6 meses, né? Depois a gente conta aí como que foi que eu comecei, mas foi 6 meses para eu querer ter certeza que era pra você. Ver aquilo ali, ver que era verdade. E aí eu fui falar pra minha mãe, você tem que ver um negócio que eu achei. Mas peraí, quem entrou primeiro? Foi ela? Foi a Tassi. Ô, Tassi, o que te motivou a entrar nessa indústria? Bom, como eu sempre gostei de trabalhar, né? É algo assim que, claro, né? Fazer dinheiro é muito bom. Mas eu sempre, no início, eu buscava propósito, né? Apesar de eu já ter feito algumas coisas, mas o primeiro trabalho, assim, que eu fiz aqui foi como personal trainer. Então, meu propósito naquele início era para poder ajudar as mulheres, principalmente com uma autoestima melhor e coisas assim. E aí, eu fazia faculdade de finanças. Então, eu falei, mas não é o que eu quero. Assim, dar dinheiro é bom, melhora a autoestima das mulheres, mas eu vou ficar escrava do dinheiro? Porque a academia, você tem que estar lá às 5 da manhã até 11 horas da noite. Então, se faltou uma pessoa, você não dá tempo de voltar para casa, ir para lá. Férias não existe, porque o corpo precisa de rotina. Férias você não ganha. E foi quando eu acabei a minha faculdade. E aí eu encontrei o Rickson e a Bia em um restaurante. A gente estava lá, eu cumprimentei o Rickson, porque eu já conhecia ele de antes. Igual o Marcos falou, a gente tinha uma empresa que conectava várias outras empresas junto. E como eu já tive empresa na área alimentícia, eu entrei com essa empresa na época e conheci o Rickson. Ele até falava do seguro, comentei com o Marcos, mas nunca também aprofundei. E aí um dia encontrei o Rickson e a Bia no restaurante, aí fui cumprimentar ele, cumprimentei a Bia, oi, prazer e tudo mais. Primeira coisa, né? Cumprimentei uma pessoa que eu não conheço. A Bia já me ligou no outro dia. Tassi, achei você muito espontânea, preciso de você. A gente tá procurando sócios que nem você. Vamos marcar um café pra gente poder bater um papo. Falei, opa, vamos, né? E aí a Bia começou a conversar comigo e eu falei, uai, isso aí tem tudo a ver com o que eu tô formando, né? É finanças, então por que não ajudar as outras pessoas? Então,
eu decidi entrar nesse business mais por um propósito mesmo. O propósito de seguir a carreira de formação e também o propósito de ajudar pessoas a mudarem de vida. Não que eu nunca passei por dificuldade nem nada, mas eu tenho várias amigas que já passaram por dificuldade, vejo muitas famílias também, principalmente quando acontece uma doença ou algo do tipo, né, passando por necessidade. Então eu falei, por que eu não posso ganhar e também levar isso para a pessoa para beneficiar ela também? Então foi quando eu decidi dar oportunidade para essa carreira. É isso, Que é legal. propósito, né? Propósito é quando é para outros, né? Sim. Que lindo. E você esperava chegar onde você já está hoje? Nunca. Nossa, eu lembro que a gente estava sentado assim, a gente tem barco, né? O Marcos é apaixonado em barco, a gente estava sentado um dia no barco e eu falando com um amigo meu, eu falei assim, cara, já imaginou a gente fazendo $156 mil de qualquer lugar do mundo? Nossa, parece tão longe assim, o Blackjack pra mim era uma coisa assim, ó, de outro mundo, né? Aí ele falou, não, uma hora isso vai chegar. Eu falei, cara, mas vai demorar muito. Aí passou um ano, aconteceu. Eu falei, meu Deus! Mas assim, às vezes, a gente não sabe o potencial que a gente tem. E essa carreira mostra isso. Então, o consultor financeiro, não digo no geral porque eu não conheço as empresas de fora, mas a empresa que a gente trabalha, as pessoas ao nosso redor, é uma família que acredita mais na gente do que a gente mesmo. Nossa. Então, ter isso faz a gente mover. E uma coisa que a Bia também me falou no início, que é uma transformação, melhor do que você ter resultado, é você fazer outras pessoas terem resultado. Então, hoje, quando a gente está chegando nas convenções, que tem as premiações, tem tudo aquilo, eu falo, nossa, fulano tem que bater os pontos. Aí eu chego, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, corre. Para poder pegar uma jaqueta. Você fica até mais emocionado que quando era você mesma, né? Então, assim, a emoção de ver as pessoas conquistando coisas, mudando, né, a vida. Tem uma pessoa no meu time que, assim, o sonho dele é poder viajar com a família, assim, sem se preocupar. Aí eu falo, uma semana sem se preocupar. Eu falei, leadership retreat. Assim, a gente ganha viagem, a gente é pago por isso, né? E tudo de graça. Então vai acontecer e não vai ser de graça. E vai ser de graça, levando o acompanhante, levando a família. Então eu falo, olha isso, a gente tá na indústria perfeita, na carreira perfeita, com as pessoas perfeitas. Então... É incrível. Eu até falei isso alguns dias atrás aqui na convenção. Nós estamos numa indústria de desenvolvimento pessoal que só por acaso a gente vende planejamento financeiro. Exatamente. Só por acaso. Porque, na verdade, essa é uma grande empresa de desenvolvimento pessoal. E eu vou falar uma coisa. Uma vez eu lembro, eu tava chamando uma pessoa na internet, né, para poder apresentar um pouquinho sobre a gente. Ela, não quero escutar isso, não. Tô toda endividada, que não dá para fazer nada, não tenho dinheiro nem para pagar a conta da luz. Eu falei, calma, não tô aqui para te vender nada, não. Eu só quero entender a sua realidade para eu poder te ajudar. No final, ela fez um plano e ela falou, nossa, sobrou dinheiro para poder fazer o plano e ainda tá sobrando mais para eu pagar minhas contas. Então, é sobre isso. É sobre ajudar pessoas a enxergarem coisas que ela mesma não enxergaria. É muito poderoso isso, né? Muito poderoso. Aí você entrou. Sim. E quanto tempo depois... Bom, vamos lá. Ele entrou. É pra eu falar. Ele sempre fala, ela fala a minha parte. Não tem parte, pode falar. Pode. Eu entrei, né? E aí, assim, tudo foi muito rápido pra mim. Eu tirei minha licença em 6 dias. O dia que eu registrei, falei pra Bia, vou fazer acontecer, porque vai dar certo. Fazer até dar certo. Então, eu vou entrar. Eu lembro que na época eu falei pro Marcos, eu vou ficar escondida no quarto. Eu fui até pro quarto de hóspede, tranquei a porta, falei, não entra aqui enquanto eu não passar nessa prova. Ele sair, ele ia almoçar sozinho, ia jantar sozinho, eu lá no quarto estudando. Uma semana. Aí peguei, passei na prova. E aí comecei e fui, fiz tudo que a Bia falou. A Bia até fala, né? Ela chegava lá em casa, tinha um monte de papel, assim, com um monte de nome, aquelas listas, e papel pra lá, papel. Eu não tinha internet, não. Eu não usava CRM, nada disso. Era no papelzinho mesmo. E aí, contactei todo mundo e tal. E aí, eu falei, nossa, é bom, né, esse negócio. É real. É real, né? Dá certo. Dá certo. E aí, eu comecei a fazer. Inclusive, eu entrei em outubro. E aí, quando foi em dezembro, foi a festa de Natal do Rickson. E aí, eu ganhei uma plaquinha de Rising Star. Gente, eu ganhei uma plaquinha. Nunca na minha vida eu imaginaria ser recompensada por algo que eu fiz. E aí, só que
logo em seguida, eu comecei a tomar vários nãos. É aquela coisa, né? Eu fui uma dessas. Que comecei a tomar vários nãos. E outra, quando eu entrei, eu tava aquela pessoa assim, ó, eu quero fazer tudo, vou aprender quando dá. Só que no meu início, eu peguei muita gente grande e eu não tava esperando aquilo. E aí eu lembro que eu fiz umas reuniões, a pessoa me perguntou alguma coisa, eu falei, a gente não faz isso não. E aí depois eu falei, meu Deus, a gente faz isso sim. Depois que já tinha feito a reunião. No nervosismo eu falei, gente, agora como é que eu vou falar com essa pessoa? Aí voltei atrás, não, mas você falou que não faz. Aí, não, tá bom, eu vou te escutar. Aí voltei, gaguejei. Eu falei, essa pessoa eu já perdi. Foi assim com umas 3 pessoas. Aí eu falei, cara, acho que isso não é pra mim. Gente entrando e eu não fechava. Gente entrando e eu não fechava. Vamos estudar, beleza. Comecei a estudar. E eu sou assim, o Marcos é muito didata na questão assim, viu um vídeo, já entrou na cabeça. Eu não, eu tenho que ver várias vezes. Aí eu falei, quer saber, acho que esse negócio não é pra mim. Tá bom, acho que eu vou desistir, vou limpar a casa. Aí eu falei, beleza, pensando internamente, Isso tudo por quê? Porque ela não queria fazer field training. Ela fez 2 field training e falou, já sei tudo. Olha só. E eu tava só... Eu lembro que ela atendia do quarto. A gente tinha uma mesinha no quarto, ela atendia do quarto. Depois eu fiz um escritório na sala pra gente, trabalhava um do lado do outro. Mas ela atendia do quarto. E eu ficava só ouvindo. Eu não entendia nada, só que eu falava, ela não, esse daí já era. Esse daí realmente era dessa forma. Perguntava pra ela, gaguejava e não falava nada. Tudo que a pessoa perguntou, ela respondia outra coisa. Né? E eu não entendia, eu não sabia como que funcionavam os treinamentos e tudo mais. E eu lembro que tinha bootcamp e ela sempre, vamos no bootcamp comigo? Eu não queria saber. Não vou ficar dormindo. Ficava dormindo, ela ia pro bootcamp e voltava. E aí eu não sei porquê, eu comecei a frequentar. Eu ia ter churrasco no Rickson. Aí ela, vamos lá, pô, vai comigo. Vai todo mundo de casal, eu fico lá sozinha, tá? Eu vou. E comecei a frequentar. E o Rickson ficava na minha orelha. E aí, vai tirar licença não? Bora, vamos tirar licença. E foi bem na época que ele tava no ano sabático dele, né? Então ele, tipo, só me encontrava quando não era nada de trabalho, mas ele falava da licença pra mim. E aí foi isso que ela falou. Ela falou, vou limpar a casa, só que eu não sabia, tá? E o Rickson fazia um café da manhã na casa dele. Foi bem, sei lá, umas 2 semanas que o Rickson voltou pro business, depois do ano sabático dele. Um café da manhã... Todo mundo fazia, né, o momento gratidão ali. A Tássia agradeceu para todo mundo, mas isso não é para mim. Eu vou desistir. E eu olhei pra cara dela e falei, como assim vai desistir? Eu não tava sabendo disso, não. Ela, não, isso não é para mim, eu só tomo não, que isso, que aquilo. E reclamou. Lembro que o Paulo tava sentado lá, Paulo Garcia. E ele virou pra Tássia e falou assim, ó, você acha que quando o Rickson começou, você acha que quando o Gustavo começou, tinha alguém para pegar na tua mãozinha, na mãozinha deles, né? Eles ligavam na National, eles ligavam né, onde tiver que ligar para se virar, porque ela reclamava disso. Tipo, ninguém, eu só fiz 2 field training, mas aí depois o Rickson saiu e ele que era meu upline, não tinha para quem eu perguntar. Desculpas, né, que a gente dá. E aí no final eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então, eu vou tirar a licença e vou ajudar ela. Uau! Falei na mesa. E aí uma pessoa tava lá e falou assim, pô, você não vai tirar, duvido você tirar. Você não consegue. Agora é que eu vou. Aí eu falei, não, tá de sacanagem. Eu falei, semana que vem, no próximo café, eu tô com a licença. Uau. Falei pra todo mundo. Tirou. Tirei em 3 dias. Incrível. Nossa. Eu peguei aquele curso, falei, me passa o curso, me passa o que tem que fazer. Já entrei no curso, peguei aquele simulado, mas eu fiz 3 dias seguidos. Eu sentei no sofá no meu celular e fiquei fazendo, até dar 90%. Deu 90%, eu marco a minha prova. Marquei no mesmo dia, fiz a prova e passei. Quer dizer, e fiquei quietinho. Porque eu queria chegar no café e falar que eu tava licenciado. É mais uma prova de que quem quer fazer faz, né? Quem quer fazer faz. É incrível, né? E quem não quer, inventa uma boa desculpa. Eu estudei que nem um maluco, né? O Fernando, no dia que ele foi fazer a prova, gente, eu super grávida, porque o Fernando tirou a licença dele na semana que a nossa filhinha nasceu. A Estelinha estava aqui agora há pouco. E ele falou assim, ele acordou de manhã e falou assim, amor, eu acho que eu tô tendo um AVC. Que minha cabeça doendo muito. Tava esquisita a dor.
Porque ele tinha estudado muito, assim, tinha passado a semana inteira estudando. Ele falou isso pra mim, amor. Acho que eu tô com muita dor de cabeça, acho que eu tô tendo uma olha vez. só. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas olha só, quando quer fazer, faz, né? Isso é um bom exemplo. Tinha a opção de fazer inglês e espanhol. Eu não entendia nem inglês nem espanhol. Aí eu pensei, espanhol é mais provável do que inglês. Falei, então vou fazer espanhol. Eram 100 questões? 100, tem Acho que sim. acertar 70, né? Cada questão tinha 4 opções de respostas. Então era uma pergunta, 5 respostas. 5 linhas vezes 100 dá quanto? Nossa. Bastante. 500? 500. Aí eu lia no espanhol, aí eu tentava traduzir para o português. Então, olha, vai multiplicando isso. Então era uma loucura. Uau. E como que eu consegui passar? Eu tenho uma memória fotográfica boa. Então eu respondia e errava. Eu bati uma foto. E tinha a resposta certa embaixo. Ia para a próxima. Foi assim que Depois eu não passava no 70%. Voltava de novo. Respondia. Errava, eu falava assim, eu já errei essa. Eu não vou olhar a foto. Eu vou tentar agora a outra opção. Passava. E assim foi. Eu estudei desse jeito. E hoje eu explico, né? Quando eu falo para o pessoal estudar, eu falo, ó, chega no simulado, faz aquela primeira parte o mais rápido que você puder, mas nem precisa prestar atenção. Eu falo isso para todo mundo. Você não vai aprender nada. Você não vai aprender nada. Um monte de vídeo, um monte de texto. Faz o mais rápido possível. Chegou no simulado, faz de qualquer jeito. Porque quando você erra, aparece embaixo a resposta certa. E você vai Aí estudando eu falo, daquele jeito. lê a pergunta e lê a resposta certa. E vai. Foi assim que eu fiz. E eu fiz 1, 2, 3, 10 vezes, né? aí 90%. E eu pus uma meta. Eu só troco de simulado quando eu tirar 90%. Não tive essa loucura, não. O fato é que eu falo para quem está vindo trabalhar com a gente, né? Vai lá, tira a licença porque é obrigatório, mas não se preocupa que você não vai aprender nada. Sim. E o pessoal olha, mas como assim? É isso mesmo. Mas A metodologia é só você passar, porque é regulamentado o nosso trabalho, e ainda bem que é assim. Agora, é a única profissão também onde a pessoa pode ganhar para aprender. Sim. O normal é, você estudou na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Estudou quantos anos? 4 anos, né? Quanto que você investiu? São 4 anos que você só está investindo, você não tira, não colhe nada. Sim. Na nossa profissão, esse modelo, né? Eu falo que a gente tem um modelo fadado ao sucesso. Não tem como não dar certo. E não é porque nós inventamos, mas é porque é algo que já vem sido testado, né? Testado em várias pessoas, em vários times, com sucesso. O nosso CEO, ele aplica essa metodologia há mais de 40 anos, certo? Então, hoje a gente tem uma metodologia que a gente pode pegar qualquer agente que está iniciando, que não tem a menor noção de finanças, e introduzir ele no negócio. Como? Porque ele vai aprender vendo outras pessoas fazendo, pessoas experientes fazendo. Então, é um modelo de duplicação assistindo, né? Então, isso é super forte, você vai aprender na prática. Eu sempre digo, é muito mais forte você chegar e atender um cliente de verdade e aprender na prática do que você assistir horas e horas de treinamentos gravados ou ficar numa sala de aula aprendendo sobre produto. Né? Porque, na verdade, o que a gente faz, muito além do produto que a gente representa, é um trabalho de você se conectar, um trabalho de relacionamento com o seu cliente, de entender e tentar extrair dele a necessidade dele. Porque ele não tem a necessidade dele na ponta da língua dele. Nem mesmo ele sabe. Uma coisa que eu falo, necessidade. Né? Para ter sucesso nesse business, você precisa gostar de pessoas, ter força de vontade e ser coachable. Porque tem muitas pessoas também que entram assim, né? Já sei tudo. É o meu método. E não é bem assim. A gente tem o nosso passo a passo, né? E sempre funcionou e vai continuar funcionando. Então, se a pessoa tem esses 3 passos aí, é sucesso garantido. Eu vou te dizer, esse talvez seja o maior desafio. Porque todo mundo que chega aqui tem uma história de sucesso. Ou numa empresa, ou num negócio. E o maior desafio é esse, é você entender que pode ser que você precise se desconstruir para construir de novo. E aí, se não tem o coração ensinável, não vai conseguir. Aí entra o orgulho, soberba, o egocentrismo. Sim. Então, infelizmente... A humildade de começar de novo e aprender tudo do zero, né? De voltar para a cadeira do aprendiz. É isso, voltar para a cadeira do aprendiz. Infelizmente,
muitas pessoas esbarram nessa parte, né? Sim. E é engraçado, né? Porque o imigrante, apesar dele já vir tão disposto a dar alguns passos para trás, ele ainda tem, muitas vezes, essa questão de orgulho, né? Do que já fazia, da história que já tinha. E fica preso nessa história do que já fez, da história do Brasil. E aqui é tudo novo, é algo novo. Você riscou, né? E começou do zero uma nova história. E que legal, poucas pessoas na vida têm o privilégio de reescrever a sua história de vida. E nós, como imigrantes, tivemos a oportunidade, né? De reescrever do zero a nossa história. E se a gente não tiver a humildade de falar assim, a minha vida é um livro em branco, e eu vou me dar o direito de escrever aqui toda a história nova, às vezes a gente vai perder essas oportunidades. Eu falo que tem 2 armadilhas, né? A primeira armadilha é a história do passado. Tem muita gente aqui ainda com a cabeça no Brasil, né? E está tudo bem, o Brasil é nosso país, nossa família está lá, é nossa cultura, nossa raiz. Mas se decidiu dar esse passo de vir para cá, não pode mais viver o que tem lá. Essa é a minha opinião. Então essa é uma armadilha. E a segunda grande armadilha é a América. Porque aqui o sistema ele te faz entender que tudo aqui dá dinheiro. E você pode comprar tudo, né? Aqui. Por quê? Porque lá no Brasil o serviço é barato. Produto caro. E o produto caro. Aqui é exatamente Contrário. o oposto. Então o produto é barato e o serviço é caro. Então, fazendo qualquer coisa, você pode ter mais do que a gente tinha no Brasil. E é o que acontece aqui, que é a segunda armadilha, a gente acaba trocando hora por dinheiro. Então, o que eu mais vejo, e acho que essa é a nossa missão nesse business, é poder ajudar a tirar as pessoas desse lugar, que é a zona de conforto, mas muitos deles não têm coragem de sair de onde está. Por quê? A comparação dele é o que ele tinha. Aqui Sim. eu posso ter um celular, aqui eu posso ter um carro que lá não tinha, aqui eu posso ter uma casa que lá não tinha. Então, está bom. Está bom quanto? Comparado com o que a gente tinha lá atrás. Mas aí eu faço sempre uma pergunta, né? O que você faz hoje vai te fazer chegar onde você quer chegar? E 99% das respostas é não. E é aquela questão também, né? O que a gente lida muito hoje, né? Quando a gente vai conversar com pessoas mas eu não sei vender. Tá, você vende todos os dias a sua hora para o seu chefe. Você vende. Ele sabe vender barato, né? Vende barato. Ontem a gente teve uma pessoa lá em casa, que a gente tava fazendo um churrasquinho lá, e a gente chamou para trabalhar com a gente. A pessoa tem documento, tem tudo certinho. Aí falou, mas é comissão? Falei, é comissão. Mó feliz, eu falei, lógico, comissão, pô. Muito melhor, né? Não consigo trabalhar com comissão. Falei, não gosto de vender nada, só tudo, né? Tudo o contrário que a gente faz. E aí eu falei, tá, mas quanto você ganha? Você ganha por hora? Como que é? Não, eu ganho 18, falou com a boca cheia, $18 a hora. Falei, então você tá vendendo o seu tempo por $18, sua hora $18, é isso? Falei, né? E a gente tentou. Aí no final, tá, eu vou me registrar, mas eu não vou vender nada. Eu só quero trazer as pessoas para vocês. Eu falei, perfeito. Tira a tua licença, traz os clientes pra gente, a gente faz a venda e você vai ganhar metade. Poxa tá vida. bom, não tá bom? Olha que sociedade boa. E eu tenho certeza que vai ser mais do que $18 a hora, falei pra ela. Aí depois ele vai ter um problema para resolver. Que é entender que o part-time, a referendação de clientes, você vai ganhar igual ou mais daquele esforço. Full-time. Do que ele Full-time. Ela, Mas eu vamos não lá. vou mesmo, não vou ter que vender. Não, eu vendo pra você, pode deixar. Você entrou primeiro, depois você... 6 meses depois eu entrei. Ela ia jogar a toalha, você falou, não, eu vou pegar essa toalha e vamos suar juntos, Vamos né? junto. Onde é que vocês estão hoje na indústria? Que padrão que vocês já chegaram? A gente... Ela ia jogar toalha, e aí você conhece muito bem o Rickson, é só meta, né? Ele entendeu que eu gosto muito de desafio, e aí já começou. E aí, quando você vai pegar a tua primeira jaqueta? Aí começou nessas etapas, né? Então a gente fez uma meta de 1 ano, a gente fez o Black Jacket, né? Que todo mundo fala, em 10 meses. A gente chegou a Black em 10 meses. Hoje a gente está na fase de recrutar para a gente criar a nossa agência. Né? Então, só um parênteses para quem está nos ouvindo. Dentro dessa indústria, a gente tem um bom plano de remuneração, mas também tem um plano de carreira. E quando o Marcos falou de Black Jacket, é o nível mais alto dentro dessa indústria. Então, aqui, Isso. meu amigo,
Esse casal aqui é Blackjack também. Já chegaram a 1 milhão a sua agência? Não, ainda não. A gente começou a montar nossa agência. Então, primeiro foi nossos amigos, a gente chamou para trabalhar com a gente. Tava tudo indo bem, mas é igual aconteceu com a Tássia. É normal, eu acredito que é uma montanha-russa esse business. Não é só alegria, sempre, né? Tem os altos e baixos. E alguma dessas pessoas, quando chegou no baixo, pôs o pé no freio, desistiram. Então, a gente ficou naquela... Eu acho que a gente não serve para ser líder. Eu acho que a gente não pode ter uma agência porque a gente produz muito bem. E eu falava para ela, põe a gente na minha agenda que eu fecho. Pode pôr, se eu tiver 10 agendamentos, eu vou fechar 11, eu falo para ela. Então, a gente ficou muito nessa de não querer mais... não vamos dizer não querer ajudar, mas a gente falou, não, nossa produção é muito melhor do que se a gente ficar treinando pessoas, então vamos continuar. Então a gente começou e estava quase batendo 500 mil, a gente voltou tudo para trás e a gente está recomeçando do zero agora na nossa agência, mas não chegou a 1 milhão não. Essa é a meta. Essa é a meta. Essa é a meta. Eu vou falar porque vai chegar, porque todo mundo chega, só não chega de verdade quem desiste. Quem desiste. Vocês chegaram em 10 meses no Blackjack, nós levamos 15 meses. Essa galera que tá chegando agora, 6 meses, 3 meses. 3 meses. 4, Ó, e eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Não sei se você lembra disso. A gente tava num café, se eu não me engano, foi Wine, Woman and Wealth, com a Bia. Foi um café que a gente teve. Eu tava na corrida do Black, ainda era green. Gente, pra quem não sabe, green é na escadinha. E aí eu conversei com você, eu falei, cara, não vai dar, a gente tá chegando na convenção, não vai dar. E você falou, basta querer. A gente conseguiu, foi colocar a meta. Tem quanto tempo? 3 meses. Ela falou 3 meses para 3 jaquetas é muito possível. E eu lembrava de você falando aquilo. Eu lembro que você deu um treinamento lá, as escadinhas, e você bate nisso, abriu, não sei o que. Eu falei, cara, se eles conseguiram, a gente consegue. Que legal. Quando eu peguei minha jaqueta, a primeira pessoa que eu lembrei foi você. Eu falei, olha ela falando que a gente fez, que então honra. Dava. E a gente pulou do green, né, direto pro black. A gente não teve a etapa do... Foi só, não olha pro lado, só vai. Só vai. E acontece, porque assim, a gente falou muito sobre isso na convenção, né? O nosso negócio, gente, ele tá longe de ser um negócio fácil, mas ele é uma coisa que te dá um senso de realização como poucas coisas eu já vivi na minha vida. Porque além da gente ter a nossa remuneração muito boa nos planejamentos que a gente faz, a gente está criando hoje uma empresa dentro dessa empresa. A nossa empresa aqui dentro, né? Então, nós temos, cada um de nós, a gente tem que ter alma de empreendedor. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está empreendendo, a gente está abrindo um negócio. E quando eu falei para o Fernando, a gente precisa encontrar uma pista do que a gente veio fazer aqui nos Estados Unidos, a gente buscava por um negócio que fosse escalável. Sim. Que tivesse isso, né? Quando você monta uma empresa de alguma coisa, é justamente para você poder crescer de uma maneira exponencial. E hoje, quando você monta o seu time de vendas, sua agência, você está exatamente isso, crescendo de maneira exponencial. Não só em ganhos, mas também em pessoas que a gente consegue atingir. Né? Hoje, a gente atende as pessoas que estão no nosso relacionamento. E as pessoas que estão no seu relacionamento, no relacionamento de outras pessoas, a gente só vai acionar essas pessoas através de outras pessoas, de relacionamento. Então, por isso que é muito importante o que a gente faz. Por isso que quem entra nesse negócio tem que ter a mentalidade de empreendedor. Porque tem que saber a responsabilidade que a gente tem. Nós, talvez, sejamos as pessoas mais importantes da vida de uma pessoa nos momentos mais difíceis que ela pode estar passando. Com certeza. Né? Então, é uma responsabilidade. E olha que loucura, né? Eu falei para você do 1 milhão, né? O desafio foi fazer o primeiro, depois que a gente passou o primeiro, 2023, né? Aí nós vamos fazer um planejamento do ano seguinte. Bom, qual é o próximo passo? Vamos fazer 10 milhões agora, mas de 1 para 10? O que eu preciso fazer? 10 vezes a mesma coisa. 10 vezes a mesma coisa. E aí, o ano passado, não pulou de 1 para 10, porque também não é muito normal. Mas também não é normal você sair de 1 milhão para 2,5. E aconteceu. Nós saímos de 1 para 2,5. E assim, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. A gente estava no Arizona no começo desse ano. E a gente olhou, em 3 meses, já tinha feito 1 milhão. Aquilo que levou 4 anos para acontecer. É exponencial, né? A gente não entende que é. Então, assim, não chegou
Espera, vai chegar. Mas e qual Vai é o acontecer. ponto central do que eu estou falando aqui agora? É que quando a gente desenhou a meta desse ano, 2025, para fazer 5 milhões, a conta não foi sobre quantos computadores, quantos telefones, quanto de máquina. Era quantas pessoas a gente precisa alcançar. Sim. A matemática é quantas pessoas que eu vou me conectar, que eu vou entender a realidade dela, e enxergar se ela tem potencial para tirar de onde ela está. Lembra que aqui a gente troca hora por dólar. Você deu esse exemplo desse rapaz, nada contra quem ganha 18 dólares, nada contra. Meu pai lá no Brasil, ele é aposentado, ele trabalhou como funcionário público, ele aprendeu a viver bem com o salário. Mas cá entre nós, quem ganha mais dinheiro, o funcionário ou o dono da empresa? Sim. Dono da empresa. Agora, para ser dono de empresa, tem não só o bônus, tem o ônus. E o ônus aqui não é pesado. Porque a gente faz parte de um negócio grande. Eu não entendo, quer dizer, eu entendo. Como é que pode um grupo de brasileiros dentro de uma empresa americana, sei lá, são 5 mil agentes na empresa americana, talvez nós sejamos 500 produtores, talvez 600. 500, mais, 600. 600. Acho que é um pouquinho mais. E nós, desse grupo de brasileiros, representa mais da metade das vendas de uma empresa americana. Eles não entendem, os americanos não entendem isso. É doido, né? Eu, na verdade, eu tenho outro dado, tenho uma estatística que foi apurado. Hoje a gente tem um time de mais ou menos uns mil e poucos brasileiros que estão atuando nessa indústria, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos 1.000 e poucas pessoas, 1.000 e poucos agentes trabalhando para atender uma comunidade de mais de 3 milhões de brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. 1.000 para 3 milhões. É muita gente 3 milhões que a gente sabe, né? precisa Tem muito mais. de ajuda. E sabe uma estatística assim que me dá tanto orgulho, me deixa tão feliz? Na nossa agência, no final do ano, eu fechei, apurei todos os números, né, como a gente costuma fazer. Ano passado, 120 pessoas levaram dinheiro para dentro das suas casas, como consultores financeiros na nossa agência, sabe? Então, assim, a gente levou honra para dentro das casas. Levamos um trabalho digno para dentro das casas, um trabalho que as pessoas chegaram em casa com orgulho do que fazem, porque o imigrante ele é machucado muitas vezes com, eu já fiz um pouco de tudo, é verdade, mas isso machuca. Mas 120 pessoas, por conta de um trabalho que a gente iniciou lá atrás, porque a gente também deu um voto de confiança, 120 pessoas levaram comissão para dentro das suas casas em 2024. Só da nossa agência. Da nossa agência. E, gente, esse número vai acontecer e você tem a sua responsabilidade sobre isso, porque eu não vou conseguir atingir as pessoas que vocês estão falando, né? E você tem essa obrigação também, porque talvez um dia você vai falar assim, nossa, eu também hoje, esse ano eu ajudei 120 pessoas a levar dinheiro com dignidade para dentro das suas casas e sustentar suas famílias. É o brasileiro fazendo a diferença, né? O American Exatamente. Dream, que nem os americanos entendem o que é, Não, né? isso foi uma maluquice. Ouvi o Gustavo Couto numa palestra, num treinamento, explicar Para o CEO. CEO do sonho americano. Eu lembro que o Mike Wilk isso pegou é o muito microfone e louco. ele falou, gente, eu não estou acreditando que tem um imigrante brasileiro vindo aqui nos Estados Unidos subir nesse palco, e é um palco para 2.000 pessoas, americanos, e vir contar para nós sobre o sonho americano. Porque é isso que a gente está mas fazendo dentro da nossa empresa. A gente está ensinando para os americanos, que também são nossos colegas de trabalho, o que é voltar a sonhar com a América. E eu acho que também, assim, é muito cômodo, né? Você tá no seu país e você não buscar nada melhor, né? O imigrante, no geral, ele sai do país para quê? Para dar uma vida digna para a família. Então, a gente tem uma raça, assim, né? De esforço muito diferente. Então, é assim, vai fazer acontecer. Não é, depois eu faço, tá bem ali, né? Com um pouco que faz. A gente já tem aquela garra de mostrar, não para nós e para as outras pessoas, né? Porque eu acho que além da gente querer mostrar para os outros, melhor ainda é a gente querer provar para a gente que a gente pode mais. Isso uma vez o Mike Wilk, ele gravou um vídeo, não sei se vocês viram, estava prestes a ter um encontro nacional, ele gravou um vídeo para mandar para os agentes americanos dizer, olha, vai ter um encontro, lá vai ter alguns brasileiros. A gente precisa entender o que esses caras fazem. E ele gravou, e esse vídeo chegou até a mim. Vai almoçar com eles na hora do intervalo. Se possível, convida eles para bater um papo.
a gente tem que aproveitar, e ele falou, a gente, inclusive eu, a entender o que tem na cabeça desses caras. Porque imagina um ambiente com 2.000 pessoas, chegava na época 300 brasileiros com a camisa amarela da seleção brasileira. Parecia que a gente era centenas de milhares de alienígenas, né? E eu me lembro nesse dia, você estava comigo, aí ele deu um comando ao vivo, ele falou, olha, procure um brasileiro e pergunte o que eles têm de diferente. Porque o Mike Wick queria entender. Aí um brasileiro me perguntou, né? Um senhor, você estava lá traduzindo para mim, eu falei, ele traduz aí. Aí ele falou, o que vocês têm de diferente? Eu falei, ó, primeira coisa, fala que nada. A nossa diferença são 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, qual é o teu sonho? Perguntei para o americano. O que ele respondeu? Ele não sabia responder na ponta da língua. Ele não sabia responder o sonho dele. Aí eu peguei e falei assim para ele, olha, lá no nosso Brasil, o país é maravilhoso, mas a gente tem os nossos desafios. Tem gente que tem desafio de sobreviver, tem gente que tem desafio para comer, a gente sabe disso. Tem algumas pessoas que têm desafio para estudar, e eu explicando e ela traduzindo. Até para empreender é desafiador no Brasil. E quando a gente chega aqui, num país onde tudo é muito mais funcional, fica mais fácil empreender aqui nos Estados Unidos. Uhum. Aí o americano olhava assim para mim e falou assim, entendi. Vocês foram criados numa adversidade. Eu falei, isso. E a terceira coisa é o seguinte, amigo, traduz aí. Eu falava para ela, quando a gente sair de lá, os parentes falam que a gente é louco, que não vai dar certo. Daqui a pouco tá voltando. Então, depois que a gente fez o mais difícil, que foi chegar aqui, no meu ponto de vista, a gente pode até voltar, só que numa condição muito melhor daquela que a gente saiu. Aí ele falou assim, sobrevivência, né? Então, a diferença nossa é gritante. Eles enxergam isso como um emprego e a gente enxerga como o quê? A grande oportunidade da nossa vida. E não é só de fazer dinheiro. Porque a hora que a gente entra nesse business e vê o resultado, vê um cliente satisfeito, vê uma pessoa que você convidou e essa pessoa saiu do subemprego, está começando a poder ter liberdade financeira, liberdade de tempo. Sim. E o melhor de tudo é que a gente vive isso. E a gente só pode vender aquilo que a gente vive. Isso é um privilégio, gente. É uma coisa que eu falo, né? Hoje é uma segunda-feira, gente. A gente combinou isso aqui num sábado. Vamos pra lá, vamos fechar a agenda e vai. Então exatamente. É assim, é o privilégio que a gente tem. Você falou de barco, né? Sim. Quando a gente morava em Miami, a gente tinha um barco também. Sexta-feira era dia de barco. E algumas vezes eu tinha no cabide uma camisa do trabalho. Ficava pendurado dentro do barco. No armário. E algumas vezes... Quando eu já atendi de dentro do barco. Poxa vida. Assim, você está ostentando? Não. Ó, já contratei de dentro do barco. A Olha pessoa só. falou, me prova que isso tem liberdade mesmo. Eu falo, aqui onde eu tô no barco Não tem te prova maior atendendo. do que essa. Bom, a conversa é boa, mas está terminando. Peraí, deixa eu caminhando aqui para o final então da nossa conversa. Quero perguntar para vocês da história que vocês têm construído ao longo dos anos. Qual talvez tenha sido o momento mais marcante dessa jornada profissional na vida de vocês? Uma história, um cliente, algum caso que tenha acontecido que marcou a história de vocês no coração? Como na minha carreira, né, o que mais me marcou de fato foi eu subir no palco, ser homenageada e também pelo que eu alcancei, né? E como profissional na vida de alguém, abençoando a vida de alguém, eu já tive 2 casos de pessoas que me procuraram porque não tinha esperança nenhuma, viviam aqui há 20 anos. Um caso vivia aqui há mais de 20 anos e a outra há 7 anos. E a gente fez um funil financeiro com elas porque não sobrava nada, estava cheia de dívida, cartão de crédito. E aí trabalhamos 8 meses, 9 meses aí. E depois disso, elas me ligaram e falaram, Tássia, eu tô comprando a minha casa. Uau. Então, assim, Uau, é você, olha, a pessoa falar assim, eu não aguento mais viver de aluguel, meu aluguel tá atrasado, e 8 meses depois a pessoa fala, já consegui juntar um dinheiro, eu vou dar entrada na minha casa. Então, Uau, isso não tem incrível. preço. Foi legal mesmo. Que incrível. Que incrível. A gente tem, para mim, o que hoje me marcou, que me marca hoje, eu saber que hoje a gente, né, tá voltando a construir nossa agência. Por mais que esteja pequena, eu escutar, né, por exemplo, agora na convenção, as pessoas que a gente levou, e a pessoa fala, nossa, obrigado por ter me chamado para isso, obrigado por ter me feito esse convite, você é bênção na minha vida, isso é muito legal, isso é uma coisa que eu, nunca imaginei que eu ia fazer alguma diferença na vida de alguém,
E a gente vê isso, né, realmente acontecendo. Ontem mesmo tinha uma agente nossa em casa e ela abraçou a gente e falou muito obrigado por ter abrido a porta desse negócio para mim, né? Porque por mais que ela não estivesse passando necessidade, já tem uma vida boa e tal, mas ela era uma mãe, dona de casa, cuidava dos filhos e hoje ela fala, pô, tem um propósito no que eu faço, tô ajudando outras pessoas, então eu acho que isso hoje para mim é o que mais me pega, assim. É igual muita gente começou esse negócio por causa de dinheiro. Né? A gente também não é diferente. Eu olhei mesmo o negócio quando eu vi dinheiro dela caindo na minha conta. E tá tudo certo. Né? Mas né, hoje a gente, tipo, não é somente o dinheiro. Né? Hoje a gente queria ajudar outras pessoas mesmo. E as pessoas que estão trabalhando com a gente tá falando todo dia e ver, né, a escadinha, ele subindo, passando de jaqueta para outra jaqueta. Isso é muito legal. Que eu ouvia todo mundo falando, o dia que você vê, né, o teu time crescendo, aí você vai ver que é mais legal do que você mesmo tá crescendo. Mas eu acho que é isso. Hoje é ouvir das pessoas. E isso, ser né? líder não depende só... vai muito além de você, né? Vai das pessoas. Então, você ser reconhecido pelas pessoas que você tá ajudando é incrível, né? Então, o papel de um líder é assim, eu vou te ensinar o que eu faço, mas talvez a minha personalidade, o meu estilo não é o mesmo que o seu. E aí você vê pessoas conectando, tendo sucesso da mesma forma que você, te agradecendo, né? Isso é um privilégio enorme. Até mesmo de outros times, né? Porque a gente, hoje, o Rickson treinou muito bem a gente, colocou a gente faz as mentorias que ele fazia com a gente. Hoje é eu, a Tassi e mais alguns outros líderes que faz as mentorias, né? A mentoria 2 ali, que a gente treina o pessoal que tá ali no dia a dia. E chegar na convenção, tem um monte de gente que eu nem sei quem é, porque eu só vejo pela quadradinho. E vem me agradecer. Nossa, muito obrigado, fechei aquele caso porque você deu aquela dica. Então, isso é muito legal. Tipo, não é só o nosso time que a gente tá ajudando, não é só a nossa equipe, mas é todo mundo. Mesmo que é de outra equipe, a gente tá ali fazendo parte, né? Muito legal isso. Isso é uma grande semeadura. Marcos, hoje você já sabe as portas que vocês abriram para chegar onde vocês chegaram. Onde vocês estarão daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Bom, como ela falou, eu sonho com barco, né? O meu sonho mesmo de hoje, há 5 anos, é eu ter um business sólido, tendo aquela renda passiva que todo mundo sonhou, todo mundo sonha. E o meu sonho, eu falo para ela, eu quero ter um veleiro, um catamarã, e eu quero viajar o mundo. E eu acho que com essa carreira eu consigo, né? Viajar o mundo e tá fazendo dinheiro, né? Eu posso atender meu cliente com o Starlink, eu coloco ali e atendo um cliente. Então, eu me vejo daqui 5 anos dentro de um barco viajando o mundo. Que incrível. Adorei esse sonho. Eu já falo pra Tássia, eu não sei se esse sonho é teu, mas eu vou estar dentro da minha catamarã viajando o mundo. Você pega o helicóptero e vai me encontrar. Fala assim pra ela. Fernando, eu gostei desse sonho. Eu também. Não esqueça da gente, tá? Vamos gravar um episódio lá em alto mar. Lá no catamarã. Vou fazer. Tudo que é muito bom também acaba. Mas que bom, que honra ter vocês dois aqui. Obrigado pelo convite. Pelo tempo de vocês, Depois eu vou deixar aqui no rodapé o contato de vocês, das redes sociais. Se você se encantou com a história desse casal, manda uma mensagem para eles. É um prazer, vai ser um prazer para eles poderem compartilhar um pouco mais daquilo que eles vivem. E o objetivo aqui é esse, trazer histórias verdadeiras. Tassi, olha para aquela câmera ali, imagine que tem 8 bilhões de pessoas te assistindo. Que mensagem que você deixaria para elas? Não desista dos seus sonhos. Às vezes as pessoas acham que toda oportunidade não é para elas. É só mais uma oportunidade. Agarra a oportunidade e faz até dar certo. É isso aí. Esse é o casal. Esse é mais um episódio do VDC. Espero que você tenha gostado. Não, eu tenho certeza que vocês gostaram. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever para receber o próximo episódio. Um grande abraço e bora prosperar com a gente. Isso aí. Valeu.